Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCCast. Nesta segunda temporada tratamos sobre assuntos como ciência de dados, inteligência artificial e como as universidades brasileiras estão abordando esses dois assuntos em prol do desenvolvimento acadêmico. O assunto de hoje é um dos pilares da ciência de dados, estatística. E ninguém melhor para falar do assunto que Renata Souza, professora titular do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Professora Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, por favor, poderia começar nos contando sobre sua jornada profissional, sua jornada acadêmica, para conhecer um pouquinho mais sobre você. Ok, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui. E eu gostei do título, é um pilar. A estatística como um pilar em ciência de dados realmente é um pilar, né? Então, bom, eu comecei a minha carreira há muitos anos atrás, porque eu sempre tive uma inclinação para matemática, né? E aí eu sempre gostei de matemática e eu pensava também ser uma engenheira, uma eletricista, mas acabei mudando isso e tive vontade também de seguir a área que, na época, era chamada de informática, né? E, bom, enfim. E estatística foi a minha segunda opção, né, no vestibular, que é o que tinha na época, que hoje é Enem, né? E aí eu passei para estatística e já no primeiro semestre eu tive a oportunidade de pagar uma disciplina chamada Análise Exploratória de Dados, que hoje é bem utilizada em ciência de dados, tá? É um primeiro passo para você iniciar um projeto de ciência de dados, você aplica as ferramentas da análise exploratória de dados. E aí, quando eu fui pagar essa disciplina, eu gostei bastante. E aí foi quando eu me apaixonei pelos dados, né? E aí segui com as disciplinas, terminei meu curso e fui trabalhar como estatístico numa instituição bancária, né? Então, assim, e aí a ideia era o quê? Eu analisar a saúde do estado de Pernambuco num contexto público, tá? E no contexto privado, né? Para que a instituição pudesse elaborar uma nota técnica e lançar um seguro-saúde, né? Então, precisava de um estatístico e eu fui indicada pela UFPE para ser o estatístico dessa instituição. E esse tempo que eu passei no mercado foi muito bom, porque eu pude pôr em prática todo o conteúdo que eu aprendi, né, que eu passei durante os 5 anos no curso de estatística, e isso trouxe para mim uma bagagem e também uma formação, solidificou a minha formação, passei a ter uma formação mais sólida. Por quê? Porque eu fui realmente aplicar aquilo que eu tinha passado vários anos estudando, né? Então, para que isso? Então, isso foi feito com a instituição bancária e com esse estudo de saúde, né? A ideia era fazer previsões estimativas para que apoiasse o atuário, a construção da nota técnica e, a partir da aprovação da Superintendência de Seguros Privados, a instituição bancária pudesse comercializar o seguro-saúde, né? Então, a minha carreira começou como sendo estatístico da uma instituição e depois por motivos pessoais, então, eu acabei passando um período não sendo mais estatístico, né? E eu achava até que eu não ia voltar para a academia. Mas tinha algo interessante, quando eu terminei o curso de estatística, né? Recebi um convite para ir para a Unicamp fazer mestrado. E eu, vou fazer mestrado por quê? Né? Por que fazer um mestrado? E aí, não quero. Eu quero trabalhar realmente no mercado. E o mestrado ia me levar a estudar mais tempo. E enfim, eu resolvi continuar a ficar aqui em Recife. E também não queria, naquela época, estar distante da família. E aí eu prossegui, né, com
trabalho no mercado. Mas tinha duas coisas interessantes quando eu terminei a minha graduação, que eu sempre costumo falar em sala de aula. Duas coisas que eu não queria ser: professora e funcionária pública. Então, eram duas coisas que eu não queria ser. Algo que eu queria ser realmente era um estatístico de uma empresa e ser uma executiva nessa área. Então, e eu passei fui convidada para uma instituição bancária forte na época, né? E assim, que chegava para mim e dizia: olha, o que você precisar de livros, máquinas, o que for necessário para você contribuir para o seu trabalho, você pode pedir que nós vamos providenciar, né? Então, assim, eu tive tudo para poder crescer como estatístico no mercado, né? E aí, depois de 7 anos, eu volto para fazer o mestrado, né? O mestrado em estatística, eu acredito que foi a segunda turma que iniciou o mestrado na UFPE, e eu fiz parte, né? Então, assim, foi uma tarefa difícil, árdua, porque eu tinha esquecido muita coisa de matemática e o mestrado exigia um fundamento matemático forte, né? Então, eu tive que estudar bastante. Mas foi bom, porque daí eu tive que escolher qual a área que eu iria fazer minha dissertação de mestrado, né? Que é uma área que eu continuo até hoje trabalhando, fiz doutorado nessa área, e é uma área em que vai dar apoio bastante aos avanços de ciência de dados, né? Porque nessa área, eu passei a trabalhar com outras estruturas de dados que não são valores numéricos. Essas estruturas de dados podem ser histogramas, podem ser distribuição de probabilidade, pode ser box plot, hoje pode ser polígonos. Então, assim, existe uma diversidade de estrutura de dados para descrever os fenômenos, né, ou para explicar os fenômenos. E isso aí foi o meu caminho. Eu fiz mestrado na área de classificação supervisionada, com a aplicação de imagem de radar de abertura sintética, né? Então, a ideia é o quê? Dado uma imagem, e aí essa imagem processada, filtrada, segmentada, e reconhecer que tipo de terreno tem ali, se é um rio, se é uma pastagem, se é área urbana, né? Mas tudo a nível acadêmico, né? Então, assim, eu tive que estudar um pouco o comportamento probabilístico desse ruído que estava inerente à imagem quando era captada. E também eu fiz uma aplicação com uma base de dados reais fornecida na época pelo meu co-orientador, que ele é especialista na área de dados SAR, que é Aí, nesse momento, estamos no mestrado. Isso. E eu entrei no doutorado em 2000, no SIM. Eu fiz mestrado no Departamento de Estatística. Sim. E depois eu entrei para fazer o doutorado no SIM, no ano de 2000. Né? Então, assim... e aí, por que isso, né? No mestrado, eu paguei a disciplina de rede neurais, né? Meu orientador falou assim: Renata, vamos fazer um teste. Você vai fazer essa disciplina de redes neurais, vamos ver como é que você se sai na perspectiva de um doutorado na computação, né? E aí, eu tive o prazer de ser aluna de Germano Crispim, uma excelente professora, atua ainda no SIM, né? E aprendi um pouco sobre redes neurais, embora é diferente, é um outro paradigma, né? Mas isso me deu força para prosseguir e ver que eu podia entrar para fazer um doutorado no Centro de Informática, né? E aí eu fiz o doutorado e mais ou menos quase 4 anos eu fiz o concurso. Eu terminei, né? E fiz o concurso em seguida, no ano seguinte. E aí, em 2005, eu passei a ser professora do SIM, né? Então, assim, foi uma conquista maravilhosa para mim. E, assim, aí eu dei seguimento à minha área desde o mestrado, que vinha trabalhando com dados, como eu já falei, dados que têm umas estruturas diferentes do usual.
Essa é uma jornada, viu? Uma jornada, realmente. E encontro alguma relação, talvez, de amor e ódio, de idas e vindas com a estatística, né? E assim, a área que eu comecei a trabalhar desde o mestrado, o propósito dela é justamente estender as técnicas da estatística para esses novos tipos de estrutura de dados, né? Ou seja, polígonos, hoje é uma linha de pesquisa que foi aberta há pouco tempo, intervalo, distribuições de probabilidade. Qual a ideia disso? Quando a gente tem grande base de dados, gigantesca base de dados, você, às vezes, precisa sumarizar elas, tá? E realizar alguma técnica de aprendizagem supervisionada ou não supervisionada. E quando você agrega ou você sumariza essa sua base de dados, você pode representar os seus dados através de valores numéricos, mas, com isso, você vai perder algo que é tão importante, que se chama variabilidade. Variabilidade é muito importante para explicar fenômeno. Então, quando você sumariza, que você sintetiza a sua informação através de um valor numérico, você perde em variabilidade. E aí, essas estruturas como intervalo, box plot, polígonos, levam em conta a variabilidade. E aí, você consegue, digamos assim, ter mais recurso para explicar o comportamento dos dados. Tá? Perfeito. Indo até nessa jornada, na linha de estatística e, no último caso, né, a linha de investigação que vem desenvolvendo desde já algum tempo, teve algo que poderíamos dizer o quê ou quem que inspirou para você entrar nessa área especificamente? Bom, quando eu estava no mestrado, boa pergunta que você fez. Quando eu estava no mestrado, e aí eu tinha que definir qual a linha de pesquisa que eu ia seguir, né? Porque eu tinha que fazer a dissertação, o trabalho de pesquisa. Então, aí eu pensei, bom, eu trabalhei com séries temporais no mercado, né, como estatístico, então eu vou seguir a linha de séries temporais. Só que eu não lembrava mais, fazia 13 anos que eu tinha, mais ou menos uns 13 anos, próximo disso que eu tinha terminado minha graduação, quase 10 anos, mais ou menos. E aí eu tinha que estudar séries temporais para poder fazer um projeto de pesquisa em séries temporais. E aí, um belo dia, eu assisti o seminário do professor Francisco Carvalho, que ele fez um doutorado na França. Ele foi a primeira pessoa aqui no Brasil a trabalhar com esses tipos de dados. E eu achei interessante a proposta, tá? Ou seja, ao invés de a gente trabalhar com valores numéricos para descrever o fenômeno, a gente trabalhar com outras estruturas, como, por exemplo, o intervalo, né? E aí, isso me atraiu, trabalhar com esse tipo de dados. Assim, eu achei um desafio, né? Também eu gosto de desafios. É algo que faz parte, assim, algo que me desafia, me atrai bastante. Tanto que quando eu estagiava na época da minha graduação, e tinha possibilidade de eu ficar nesse local, mas eu não quis ficar como estatístico, porque eu não via que tinha desafios lá para mim. E eu achava que era tudo morno, tudo tão arrumadinho, tudo... Mas não, eu não quero, não. Eu quero algo que me traga desafios, né? É quando eu fui convidada para ir para... Que foi um desafio, que é ajudar o atuário a montar a nota técnica atuarial para vender seguro. Sim. Então, foi um desafio. Então, eu topei esse desafio. Então, assim, voltando, né? Eu assisti um seminário do professor Francisco Carvalho. Ele é professor do SIM. Ainda está lá. E é pesquisador também. E eu achei interessante, um desafio trabalhar com isso, tá? E outra coisa também foi que, na minha defesa de dissertação de mestrado, a pessoa externa, né? Ela disse uma frase que eu não esqueci. Tem frases que a gente escuta que a gente não esquece. Ela disse assim, você deu um tiro no escuro.
Então, assim, e eu dei um tiro certo, né? Então, mas eu achei interessante a frase, porque foi um desafio você fazer uma aplicação de imagem de radar usando dados intervalares. Então, assim, realmente foi um desafio, né? E deu certo. Então, daí eu continuei no doutorado com essa mesma área. Uhum. O pai da área, ele faleceu ano passado, que é do INDIDEC, foi na França que surgiu essa área chamada Symbolic Data Analysis. Então, a proposta de Symbolic Data Analysis é estender as técnicas da estatística, da análise exploratória de dados, da aprendizagem de máquina, mineração de dados, para dados que têm outras estruturas, não as estruturas usuais, como valores numéricos ou valores categóricos, mas sim estruturas mais complexas que permitem captar variabilidade. Perfeito. Agora, eu vou dar um momentinho para se hidratar um pouquinho. E queria falar sobre, já nos falando sobre a linha de pesquisa de você, quais são os desafios que você percebe atualmente da estatística nos projetos de ciência de dados? Ótimo. Os desafios que eu tenho... Porque a ciência de dados, ela trouxe visibilidade, ela valorizou a estatística, né? A estatística ficou em evidência, né? Uhum. A estatística, ela, no passado, ela é conhecida como tabelas, gráficos, medidas, mas a estatística, isso é um primeiro passo para um projeto de estatística, né? Então, para você conhecer os seus dados, você precisa usar ferramentas que te ajudem a você explorar eles, né? Então, assim, a ciência de dados, ela valorizou algo que vai além da análise exploratória de dados, que são modelos que podem ser usados para fazer predições e previsões. É tanto que, quando eu trabalhei no banco, eu usei modelos de séries temporais, né? E eu fiz previsões para que essas previsões foram usadas, né? Então, hoje, eu vejo desafio você, dentro da ciência de dados, você poder usar a estatística em aplicações do mundo real, tá? Você mostrar... Claro que isso está acontecendo, tá? Por conta da ciência de dados, que trouxe uma visibilidade. Olha, a estatística não é só tabelas, gráficos, não. A estatística é muito mais além disso. Uhum. A estatística tem capacidade para fazer predições, previsões. E algo que eu vejo que para mim, crucial na estatística é que ela tem um fator importante, que ela tem a capacidade de explicar o fenômeno. Uhum. Né? Não é simplesmente um input e um output. Certo. Que você pode até, digamos assim, avaliar o quão bom é esse output, você pode avaliar. Mas, quando você tem um input e um output, você não está interessado em explicar o fenômeno. Exato. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, nós publicamos um artigo de fake news, de notícias brasileiras, e existe um repositório, uma base que foi coletada, e essa base ela foi usada com técnicas de aprendizagem de máquina, como Ensemble, redes neurais, e usou-se também regressão logística. Mas o que me chamou a atenção nesse artigo, na Expert System with Application, foi a quantidade de processamento que foi necessário fazer. Eu não estou nem falando na preparação dos dados, mas naquilo que vai extrair o conhecimento para dizer, por exemplo, se dada uma notícia, ela é fake ou não é fake. Né? Então, isso me chamou a atenção. E eles também avaliaram a qualidade dessa resposta, quão boa ela é. Mas aí eu tive a ideia, juntamente com um grupo de alunos da disciplina, que a gente fazer com essa mesma base de dados o que o pessoal da área de aprendizagem de máquina não tem feito. Por exemplo, a parte de análise exploratória de dados, por que não
essa mesma base, a gente falar sobre ela, tá? Sobre as variáveis utilizadas, trazer através de medidas e principalmente gráficos, né? E fazer uma análise. Isso foi um ponto crucial. O segundo ponto foi nós usarmos regressão logística. Com o que regressão logística tem? Testes de hipóteses para dizer quais são as variáveis significativas para explicar fake. Não usar 15 variáveis, como inicialmente foi feito, né? Então, quando nós aplicamos a regressão logística, nós percebemos que 3 variáveis eram significativas para explicar fake. Perfeito. Isso através da regressão logística. Porque a regressão logística ela vai te dar uma chance de ter aquele sucesso, que seria o sucesso é fake. Então, qual a chance de ser fake? Ela vai dar. Mas aí nós não usamos só isso, mas nós usamos o que ela tem, que é uma capacidade de identificar as variáveis significativas que explicam fake. Então, de uma quantidade de 15 variáveis, nós ficamos com 3. Perfeito. E com uma boa resposta. Esse caso da estatística, por exemplo, não é como ele não te dá justamente um input e um output, né? Não. A parte da estatística é ter um resultado, certamente você tem um output, mas a estatística, se você apresentar somente um número, você não está fazendo estatística. Você tem que fazer uma conclusão. É isso, você tem que falar sobre aquele fenômeno. Exatamente. Você pode construir, que eu quero dizer, você pode construir um modelo com esse de fake mesmo, com 15 variáveis, em que somente 3 são significativas para explicar. Não precisava usar as outras 12 que estavam lá. Né? Exatamente. Então, a regressão logística tem uma etapa nela, dentro desse modelo de regressão, em que você pode aplicar testes de hipóteses para identificar dentro do modelo quais são as variáveis significativas. Né? Então, é isso que é importante. Né? Sim, e falando essa capacidade. Já que estamos tocando sobre regressão logística é estatística, um dos pilares da ciência de dados. Por quê? Porque a base da ciência de dados é matemática e estatística, computação e conhecimento de negócio. Só que, falando de estatística propriamente dita, a estatística já tem regressão logística de há muitos anos atrás. Isso. Nos 90, por exemplo, tem o SVM. Isso. Só que não se aplicava pela capacidade computacional. Isso, exatamente. Isso. Só que todo está aí baseado na estatística. Só que hoje temos toda a capacidade computacional. A estatística tem o apoio computacional para colocar no mercado, né? E de uma maneira não input e output, que até eu não desvalorizo ter um input e output. Mas a partir do momento que o gestor, a pessoa que está... o especialista do domínio, ele quer saber o porquê daquilo ali, aí input e output não explica. Sim. Precisa de características estatísticas, precisa de modelos estatísticos que vai, por exemplo, essa questão do exemplo que eu dei de fake, essas 3 variáveis são necessárias para explicar. Por que usar 15? Sim. Se só essas 3 são suficientes. E falando sobre o ciclo de vida de um projeto de ciência de dados, por exemplo, desde o início, entendimento do negócio, depois extração dos dados, e já vamos diretamente para aplicar a estatística. Você aplica o primeiro para descobrir o que está acontecendo com os dados, vou dar uma olhada rápida. Aí pode entrar, por exemplo, as medidas de tendência central. Isso. Que são o primeiro passo. Sim, o primeiro passo. Depois você vai aplicando, dentro dos modelos de machine learning, dos algoritmos de machine learning, incluso algoritmos que vêm da estatística. Exatamente. Regressão logística é uma técnica, árvore de decisão é uma técnica de estatística. Sim. Tinha muitos anos. E você tem um resultado final, você tem um modelo, você coloca o modelo em produção. Isso. E você pode dizer, já acabou a estatística, deixa para lá. Não, querido, vamos lá. Como você sabe que seu modelo está trabalhando bem durante o tempo? Com boa resposta, como você está tendo uma estabilidade do modelo? Técnicas estatísticas. Isso, exatamente. Aí pode entrar um PCI, um KS. Isso. E aí você pode, você vai ter um input, né? Você também vai ter um output, mas nesse intervalo de input e output, você vai ter algo que você vai poder
responder para o gestor o que está acontecendo, o que é que leva àquela resposta, por que levou essa resposta, né? Então, isso é importante. Sim. No primeiro momento, sempre me perguntam, ou sempre surge esta pergunta também, posso entrar para um pessoal que está tentando migrar de outras áreas do conhecimento para a ciência de dados, ou do mesmo pessoal que é da área de TI e está querendo entrar para a ciência de dados, dizem, posso entrar em ciência de dados sem ser em estatística? Eu, pelo amor de Deus, não faça isso. Não. Mas também não acho que você precisa ter conhecimento já de um teste grande. Mas você pode começar pelo básico, né? E agora, há uma coisa importante que trouxe ciência de dados é que os departamentos de estatística eles estão reestruturando. Uhum. Então, eles estão reestruturando no sentido de que o que é que está a questão computacional, né? Ou seja, trazendo disciplinas para as grades do Departamento de Estatística, disciplinas que são disciplinas da computação. Então, isso foi fruto de ciência de dados. Sim. Então, porque ciência de dados, quando ela surgiu e começou na academia, ela iniciou em cursos que não eram dentro do departamento de estatística. Exatamente. E Não aí era. meio que rolou uma briga, um ciúme. Porque... Aí a estatística, né? Mas isso foi bom, porque isso é como aquilo que eu falei, ele trouxe, valorizou Sim, a estatística. Valorizou a estatística. Mas de todo jeito, então, né? Sempre foi mais ou menos um ponto de vista de por que ciência de dados está sendo pego pelo departamento de informática? Ciência de dados é estatística, meu filho. Isso, Por que não? Mas né? aí foi justamente o departamento de estatística hoje da UFPE, eu sei que ele já está se preparando para isso, já está atuando com isso, né? É claro que isso é lento, né? Então, isso vai se colhendo os frutos mais na frente, né? Sobre isso. Perfeito. Agora, por favor, nos conte sobre um projeto de maior relevância ou que maior carinho que você tem. Tem um projeto que eu coorientei de doutorado, que foi detecção de câncer de mama com imagem termográfica, né? A gente sabe que existe a ultrassonografia e a mamografia, que são usadas para avaliar o câncer, ou identificar o câncer, né? O tumor, né? Se é maligno, se é benigno. Só que a mamografia ela tem restrição com respeito à idade, que são mulheres a partir de 40 anos, e a termografia veio como sem nenhuma restrição, e mais completa do que a ultrassonografia, porque a ultrassonografia ela ainda não é um exame, ajuda a tomada de decisão no termo de diagnóstico, mas a termo ela é uma máquina, né, que foi usada para bater foto, daí o nome termografia, termo, né? Então a gente modelou as temperaturas da mama esquerda e da mama direita. Na época, foram 50 pacientes do Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal. E esse trabalho eu pude usar intervalos, porque a mama esquerda e a mama direita eram representadas por matrizes, e essas matrizes, cada célula dessa matriz era um nível de temperatura. E onde existia o tumor maligno, a temperatura era mais alta, né? Então, nós modelamos a temperatura, né, com matrizes de valores numéricos, usando intervalos, né? Então, assim, nós publicamos numa revista de medicina, né, e publicamos também numa revista de computação. E esse trabalho, para mim, foi um desafio e foi um case, assim, que eu... até hoje, eu sempre falo, e nós conseguimos uma taxa, um índice de que, dado que é maligno aquele tumor, a chance de acertar maligno foi alta, tá? Foi próximo dos 90%. Isso foi bom.
né? Isso foi algo que foi realizado no mundo real, assim, ou seja, as pacientes, claro que as pacientes se disponibilizaram a formação do banco, né, da base de dados, então passou todo um processo. Quando isso chegou para mim, já estava tudo pronto, a gente foi só estudar a base de dados e como que a gente vai usar um classificador, né? Como que a gente vai classificar se é maligno, se é benigno, se é cisto. E foi aí a nossa ideia. Nós construímos protótipos de cada classe e afetamos, dado uma imagem de mama esquerda e mama direita, e que, por exemplo, se tiver um tumor maligno ali, a gente usava uma distância entre o vetor de observações que eram coletados a partir do exemplo de teste com o protótipo. Muito simples, muito simples. Nós construímos uma etapa de aprendizado supervisionado, mas muito simples, baseado em protótipos. Perfeito. E deu bom resultado. Distâncias, assim, tipo, distância cosseno? Distância euclidiana, por exemplo. Sim. Tá? Que é uma distância simples. Eu já imaginava que... Ou a distância de Mahalanobis, que é mais completa. Sim. Isso foi isso. Eu imaginava que a senhora iria mencionar esse assunto, porque já peguei cadeira de estatística no mestrado, e você comentou com muito orgulho aquele case. Realmente é. Foi algo que nós vimos, olha, funciona, sabe? E funciona na área de saúde, porque é uma área de muito risco, né? Você, dado que é câncer, você errar, sim, isso aí, o sistema é claro para auxiliar o médico na tomada da decisão, né? Então, mas aí a minha proposta, ou seja, o convite que foi feito a mim para trabalhar nisso, foi só na modelagem. Entendi. Né? Foi só na modelagem. Perfeito. Professora, quando digo, vamos pelo básico, quero entrar na área de ciência de dados. Preciso aprender estatística, desisto já desde o início, porque é muito complicado. Vamos tentar resolver esse assunto. Quais são as coisas básicas, as técnicas básicas que devo saber para tentar entrar em ciência de dados? O básico, para não assustar o pessoal. Tipo, um teste de hipótese, devo saber? Sim. A parte de inferência... eu estava falando hoje com o pessoal da Embraer. A parte de inferência, de como você responder suas alegações que você tenha é interessante, tá? Mas é um mundo. Por exemplo, quando você vai para a área de amostragem, como que eu tiro minha amostra? Que tamanho de amostra? Né? Se é uma amostra simples, uma amostra estratificada. Então, tem todo um fundamento teórico, né? Então, não é fácil, tá? Eu diria que... acredito que, ao longo dos anos, os departamentos de estatística vão flexibilizando mais a questão de pessoas sendo mais atraídas, de conhecer mais o que é estatística, tá? Porque é claro que a estatística ela é matemática aplicada. Sim. Tá? Não é só propor algo, mas por que dizer para que serve e como serve e qual a resposta que se pode ter com isso, né? Então, mas é um curso que exige, primeiro, gostar de matemática, tá? Se você vai para um contexto de só análise exploratória de dados, é bom. Mas você, para fazer inferência, primeiramente, ou seja, para você predizer, para você prever, você precisa, além de análise exploratória de dados. Então, precisa de mais... Eu acredito que a computação precisaria de mais disciplinas, tá? De estatística dentro da computação, assim como os departamentos de estatística hoje estão trazendo disciplinas de computação, né, para dentro da grade deles. Então, assim, isso deveria também, digamos, acontecer dentro da computação, né? Então, para que evitar uma coisa, usar a estatística como apertar um botão. Às vezes não sabe nem o que está fazendo. Então, assim,
Por que está fazendo isso? Por que você está usando? Por que esse modelo não deu certo? Quais são os princípios desse modelo, né? Então, isso é uma falha que precisa ser corrigida. Não é só apertar o botão, você precisa saber o porquê que você está apertando aquele botão, né? E para saber o porquê, você precisa de teoria. Definitivamente. E é isso que está faltando. Então, assim, eu acredito que nos anos seguintes, não só o departamento de computação, que precisa trazer disciplinas de estatística, assim como o departamento de estatística precisa trazer disciplinas de computação. E aí já... Isso está acontecendo nos departamentos de estatística, sim. O departamento de estatística aqui da UFPE, sim, também. E aí já está dando alguns pontos sobre a evolução que deve ter Isso. a estatística, os departamentos de estatística, Isso. de cara ao que vem, né? Sobre ciência de dados, inteligência artificial, que também nossos algoritmos de inteligência artificial são muito presentes na estatística. E alguns pontos a mais que a senhora acha que vai a evolução da estatística? Não. Eu diria é o uso mais de trazer disciplinas da computação, né, para a estatística. E eu acho que, com isso, a estatística ela vai crescer bastante. Sim. Muito, muito, muito. Para fazer estatística, precisa primeiro gostar de matemática. Sim. Tem que gostar de matemática. E eu percebo que na computação, desde a graduação, eu dou aula na graduação e dou aula na pós, o pessoal da pós é mais maduro, claro, é mais velho, mas eu percebo que, ao longo dos anos, que as pessoas mais estão se distanciando da matemática. E aí fica difícil. É aquilo, o input e o output funciona? Funciona. Mas o porquê? Por que, por exemplo, na área de vendas, por que aconteceu esse problema? Tá? Assim, o que leva a essa... Vamos imaginar, uma coisa que é muito comum, né, na área de logística. O que é que leva no mercado a ter essa produção? O que foi que houve? Tá? O que explica isso? Então, um input e um output não vai explicar. Exatamente. Saber de matemática, né? Para gostar, porque no fim das contas é matemática aplicada, mas também ser curioso e tentar ver a explicabilidade das coisas, né? Isso. O que eu achei interessante, assim, que a minha formação, eu sou estatístico de formação, tenho mestrado em estatística, né? E estou na computação. Então, eu não me sinto um pesquisador da estatística, eu me sinto uma pesquisadora da computação, só que no contexto de estatística. Esse é que é interessante, tá? Perfeito. Eu trabalho nessa direção. Perfeito. Professora Renata, alguma sugestão, alguma avaliação final, recomendação que daria ao pessoal que está tentando entrar na área de ciência de dados? Vai olhar a grade da estatística, do Departamento de Estatística da UFPE, tem excelentes pesquisadores. Sim. E também tem, por exemplo, outros cursos também, que não só aqui no estado de Pernambuco, mas, por exemplo, em São Paulo, né, em que valorizam a estatística, e tem o país inteiro, tem departamentos. O que eu sugiro é aprender mais um pouco de estatística, conhecer, não ficar só na exploratória de dados e também não ficar só naquilo que... por exemplo, eu tenho uma alegação e responder por teste de hipótese, minha alegação, né? Não ficar só nisso, ficar em conhecer outras disciplinas. Se sou autodidata, algum livro que... Se sou autodidata... Tem um livro que eu posso sugerir hoje, que é o livro do Moretti, que é Estatística e Ciência de Dados. Sim, muito completo aquele livro. Né? O livro é muito bom, muito bom. Eu sugeria para quem quer seguir, estudar mais, conhecer mais, fazer uso. Não só lá tem teoria, uma teoria, eu diria, simples, a forma como é abordada, e sem nenhum erro, obviamente, mas também tem alguns exercícios, tem alguns exemplos, e vai ajudar no aprendizado, tá? Conhecer mais estatística. Conceitualmente é bem completo, né? Isso, exatamente, E para o pessoal que quer seguir aquele área acadêmica,
e talvez se interesse por ser orientado, procurar orientação pela senhora, como pode entrar em contato? Pode, sim, pode passar um e-mail. Quais são as linhas de pesquisa A que minha tem? linha de pesquisa, eu trabalho com estatística aplicada, né? O nome já está... né? Tanto estatística, mas algoritmos, podemos dizer, algoritmo de aprendizagem não supervisionada, que foi o meu doutorado, né? Sim. É uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, que eu me identifico mais. Mas também eu trabalho com aprendizagem supervisionada, que é regressão, né? E estou começando também alguns trabalhos com séries temporais. Perfeito. Mas sempre, em geral, com estruturas de dados mais complexas, como eu falei, né? Intervalos, histogramas, boxplot, polígonos, que permitem levar em conta a variabilidade. Então, é isso. Perfeito, Imagina uma série temporal cheia de boxplot. É. E aí, quando vai predizer um boxplot. Isso é muito bom porque o gestor, que ele vai olhar, ele vai ver algo que é mais informativo para ele. Vai ter mais detalhe. Tem um intervalo, né? Exatamente. E fala um pouco do que acontece dentro desse intervalo, né? Por exemplo, imagine em série temporal que, às vezes, as observações são coletadas em segundos. E o gestor quer que seja coletada por dia, né? Então, para cada dia, você vai ter uma amostra. O que é que se faz usualmente e classicamente? Tira uma média e se trabalha com isso. Então, o tipo de dados que eu trabalho não são valores numéricos. Pode até ser, mas não necessariamente. São estruturas em que, por exemplo, eu tenho essa amostra de observações do dia, eu posso trabalhar com um intervalo, o mínimo e o máximo. Sim. Posso trabalhar com um histograma. Eu posso trabalhar com um boxplot. E eu posso construir um polígono, por exemplo, de 3 lados. Exatamente, aí consigo reduzir o erro, exatamente. melhorar e ter a variabilidade para poder explicar. E ter variabilidade para poder explicar, gente, digamos assim, isso leva a ter uma boa resposta. Sim. Leva um bom output. Pronto, exatamente. É isso. Perfeito, professora. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por todos os insights aqui, toda a bagagem e o conhecimento. Okay. Muito obrigado. Se puder ter algumas considerações finais. Não, então, agradecer, né, essa oportunidade e que visitar o departamento, o Centro de Informática também, porque é um centro de excelência, né? E aí tem crescido bastante na área de ciência de dados, né? E também poder você conhecer mais as oportunidades que tem dos projetos lá no SIM. Perfeito. Muito obrigado, professora. Muito obrigado por a gentileza de ter vindo para compartilhar no Bora desse Cast. Agora com vocês, querida audiência. Continuem, por favor, curtindo, continuem comentando, deixem suas apreciações sobre cada um dos episódios, porque, acima de tudo, a sua opinião importa. Muito obrigado. Até a próxima.